Bom dia, gente. Estou aqui com a aula de história de hoje, que vai ser sobre governadores gerais. Olha, vou dar logo uma explicaçãozinha do que aconteceu. Antes, o Brasil estava sendo colonizado por capitanias, não foi? As capitanias hereditárias que não deram certo, durou muito pouco tempo, porque teve muitos conflitos. Teve muitas coisas que aconteceram que não deu certo. Só prosperou duas, não foi? Pernambuco e São Vicente. Eram 15 lotes para poder colonizar o Brasil. Não dando certo isso, o rei de Portugal teve uma ideia de colocar agora o governador geral. O governador geral, ele ia governar o Brasil todo. Não ia ser mais dividido em 15 lotes. Ele ia governar todo o Brasil. Como ele estava sozinho para governar o Brasil todo, que 15 capitanias não deu certo, como que um só iria conseguir governar o Brasil todo? Ele vinha com a ordem de Portugal, o que tinha que fazer, e vinha aqui governar o Brasil. Aí esse governador geral, ele nomeou algumas pessoas para ajudá-lo. Tá? Ele inventou. Ele foi com uma pessoa para ser o ouvidor-mor. Ouvidor-mor era um ouvidor maior, era uma pessoa que ia ouvir, era uma pessoa maior do que todos para ouvir aqueles outros. Certo? Ele era para ouvir as pessoas que estavam precisando. Depois do ouvidor-mor, ele chamou um provedor-mor. Esse provedor-mor iria cuidar das finanças. Todo o dinheiro que entrasse para o Brasil, o ouvidor-mor ia tomar conta, ia ajudar a administrar, para cuidar e mandar para Portugal os impostos necessários. E depois do ouvidor-mor, ele chama também um capitão-mor. Esse capitão-mor, ele iria ajudar na defesa, tanto para o lado do norte como para o lado do sul, na defesa do Brasil inteiro, pois eles estavam para governar o Brasil inteiro, não só um pedacinho ali, era ele inteiro. As funções do governador geral, ele tinha que fazer o quê? Ele tinha que explorar a terra, fazer prosperar, mandar recursos para Portugal, continuar a povoar a terra, continuar enchendo a terra para que ela cresça e se colonize, né? Para poder colonizar tem que ter pessoas, então ele tinha que começar a crescer essa terra e tinha também que evitar as invasões estrangeiras. Depois vinham franceses, vinham espanhóis, tudo invadindo o Brasil, então ele tinha que evitar isso. Tá? Então, nós tivemos 3 principais governadores gerais, os mais importantes, né? Tomé de Souza, Duarte da Costa e Mendes Sá. Então, Tomé de Souza ele trouxe para cá, para o Brasil, os jesuítas. Tá? O Brasil, depois disso, se tornou uma colônia católica, porque ele trouxe os jesuítas para aprender a catequese, veio para ensinar o catolicismo para eles. Pois lá em Portugal, em outros lugares, já estavam perdendo as pessoas católicas lá, estavam trocando de religião, pois estava começando a reforma protestante nos outros países. Então, eles estavam querendo trazer o catolicismo para o Brasil, para fazer ele virar católico. Eles fundaram um colégio jesuíta, e em torno desse colégio foi fundada a cidade de Salvador. Lá em Salvador foi o primeiro colégio jesuíta que foi feito. Tá? Depois veio o Duarte da Costa, que ele vai ter um probleminha com esses jesuítas, porque os jesuítas, eles eram contra a escravidão dos índios. Tá? As pessoas que eles trouxeram para ensinar o catolicismo a eles ficaram a favor dos índios. Eles não queriam que os índios fossem escravizados. Não é que eles eram defensores dos índios. Eles achavam que os índios eram como se fosse irmão, é o nosso irmão. Então, eles não aceitavam que os índios fossem escravizados. Então, Duarte da Costa teve esse problema, a escravidão dos índios. Não. Eles fizeram outro colégio lá em São Paulo. E ali ao redor começou a crescer também a cidade de São Paulo. Tá certo? E depois por fim veio Mendes Sá. Mendes Sá, ele veio
trazer a paz no Brasil. Ele conseguiu amenizar a revolta dos jesuítas com os governadores gerais, por causa dos índios. Ele veio, amenizou, trouxe a paz, disse que não ia mais escravizar os índios. Por quê? Ele já tinha outros problemas com os invasores para resolver e ainda tinha esses jesuítas que estavam contra eles. O que ele fez? Ele já estava em mente trazer os negros africanos para ser escravos. Então ele disse, eu vou parar de escravizar esses índios para poder ficar em paz com os jesuítas, que eram muitos, que também ficavam contra eles, era muito difícil lutar contra muita gente. Então, ele negociou com os jesuítas e conseguiu trazer a paz para o Brasil naquela época. Agora vamos ver o assunto. Governadores gerais. As capitanias não deram certo. As capitanias da terra não deram certo. O rei de Portugal decidiu criar uma nova forma de governo. E em 1548 criou o governo geral. Essa era a única forma de centralizar o poder na colônia, fiscalizar, ajudar as capitanias para que elas se desenvolvessem e tentar combater o contrabando praticado pelos franceses e ingleses. A sede do governo geral foi instalada na Bahia de Todos os Santos. O primeiro governador-geral foi Tomé de Souza, que chegou em 1549 e fundou a cidade de Salvador, a primeira capital do Brasil. Com ele vieram os soldados, familiares e colonos jesuítas, chefiados pelo padre Manuel da Nóbrega. Um ouvidor-mor, para que servia esse ouvidor-mor? Cuidava na ordem da justiça. Tá? Ele botava ordem, ele ouvia as pessoas, era um ouvidor maior. Ele ouvia as pessoas e botava ordem, ajudava as pessoas. Vai acontecer isso com você, então ele ajudava a dar ordem. Vinha um provedor-mor, que cuidava do dinheiro, tá? O dinheiro que entrava, ele que administrava, e um capitão-mor, encarregado de organizar a defesa do litoral. Tomé de Souza ficou como governador-geral de 1549 a 1553. Ele iniciou a catequese indígena pelos jesuítas e criou o primeiro bispado no Brasil, do qual Dom Pedro Fernandes Sardinha foi o primeiro bispo. Também foi responsável por incentivar as entradas, expedições que procuravam capturar índios e buscar minérios no interior do Brasil. Trabalhou na fortificação do litoral, influenciou a agricultura e a pecuária. Vamos mais. Duarte da Costa foi o segundo governador-geral. Chegou ao Brasil em 1553, ficando no lugar de Tomé de Souza. Trouxe seu filho Dom Álvaro da Costa e alguns jesuítas. Entre eles, encontrava-se José de Anchieta. Teve dificuldades no trabalho da agricultura e na criação de gado, pois não tinha mão de obra suficiente. Seu filho Dom Álvaro da Costa passou então a escravizar indígenas para que trabalhassem na agricultura e na pecuária, gerando desentendimentos com o bispo Dom Pedro Fernandes Sardinha, que não concordava com suas atitudes. O bispo foi chamado a Portugal para explicar o que estava acontecendo na colônia, mas seu navio naufragou e todos foram devorados por indígenas antropófagos no litoral de Alagoas. Então, como eu disse, o bispo ele estava com os jesuítas não eram de acordo com a escravização dos indígenas. Então, por isso deu essa confusão aqui, entre Duarte da Costa, o filho dele, e o bispo, que ele não queria que escravizasse os índios. Eles vieram para cá ensinar o catolicismo a eles, não para eles serem escravos. Outros problemas enfrentados por Duarte da Costa foram a invasão dos franceses no Rio de Janeiro, em 1555, onde fundaram um povoado e a Confederação dos Tamoios, movimento organizado pelos índios tamoios contra os portugueses. Foi ainda no governo de Duarte da Costa que, no dia 25 de janeiro de 1554, alguns jesuítas
atravessando a Serra do Mar, fundaram no Planalto de Piratininga um colégio de São Paulo, de Piratininga, que deu origem à Vila de São Paulo, hoje citada como Cidade de São Paulo. Em 1558, Duarte da Costa voltou a Portugal e chegou à Bahia. Para substituí-lo, o terceiro governador-geral, que foi Mendes Sá, que governou até 1572. Ouvindo os conselhos do padre Manuel da Nóbrega, o terceiro governador criou as aldeias, ou missões, onde os indígenas aprendiam ofícios que poderiam ser úteis à colonização e eram catequizados. Ensinavam o catolicismo a eles. Em 1560, com os reforços recebidos de Portugal e auxiliado pelos indígenas cristianizados, Mendes Sá conseguiu afastar os franceses do litoral do Rio de Janeiro, mas eles permaneceram no Brasil, refugiando-se no interior. Com o regresso de Mendes Sá a Salvador, eles voltaram a ocupar a Baía de Guanabara, só sendo expulsos 7 anos mais tarde. Em 1563, Mendes Sá, auxiliado pelos padres Manuel da Nóbrega e José de Anchieta, conseguiu expulsar os franceses na Confederação dos Tamoios, movimento organizado no governo de Duarte da Costa. Para expulsar os franceses da Baía de Guanabara, Mendes Sá foi auxiliado por seu sobrinho Estácio de Sá, que é a 1º de março de 1565, fundou próximo ao Pão de Açúcar a cidade de São Sebastião, destinado a abrigar suas tropas, a que deu o nome de Forte de São Sebastião, do Rio de Janeiro. Mas, em combate com os franceses, Estácio de Sá morreu, e Mendes Sá transferiu o povoado para um lugar mais seguro, que deu origem à atual cidade do Rio de Janeiro. Em 1567, os franceses foram derrotados pelos governadores-geral e abandonaram a Baía de Guanabara. Depois de 14 anos de governo, Mendes Sá faleceu no Brasil, enquanto aguardava a chegada do seu sucessor, quem ia ficar depois dele. Ele estava esperando, mas morreu antes de chegar. Em 1572, entretanto, Dom Sebastião, rei de Portugal, dividiu o Brasil em 2 governos, o do Norte e o do Sul. O governo do Norte teve por sede a cidade de Salvador e foi governado em 1573 a 1578 por Luís de Brito de Almeida. O governo do Sul teve por sede a cidade do Rio de Janeiro, sob o governo de Antônio de Salema, que governou de 1574 a 1578. Então, os governadores, tivemos 3 mais importantes, né? Depois desse teve outros, mas os mais importantes foram esses, que veio para colonizar o Brasil depois das capitanias hereditárias que não deram certo. O último governador, que foi Mendes Sá, foi o que deu mais uma forcinha para dar certo as coisas, porque ele conseguiu amenizar as brigas com os jesuítas, com o padre, né? O padre que estava irritado porque eles estavam escravizando os índios. Então, ele já tinha na cabeça de escravizar, de trazer os negros da África para o Brasil. Então, ele já não queria mais escravizar os índios. Ele deixou de lado isso, já que estava dando tanta confusão, ele tinha tanta coisa para resolver, os problemas com os invasores franceses, os ingleses invadindo. Então, eles começaram a fazer a paz com os jesuítas que eram deles, para aí resolver outros problemas. Mendes Sá, que conseguiu fazer isso, entrar num acordo com eles.